Vimos então a reversão de um commit, né? E funciona muito bem, especialmente se é na hora, né? Você acabou de fazer o commit, se arrependeu dele e quer revertê-lo, normalmente funciona muito bem, ok? Mas e quando se trata de reverter um commit que foi feito já faz um tempinho, né? Imagina que você fez 3, 4, 5 commits, mas você quer reverter o segundo, ok? Só que você já fez mais 3, né? Já fez o terceiro, o quarto e o quinto. E aí, o que será que pode acontecer? Vamos então simular essas situações, ok? E para começar então, ó, vamos voltar aqui na página index e vamos acrescentar após o HR um menu para esse pequeno site. Então com a tag nav e com a tag link, um link que eu vou chamar de home, e ele vai apontar para a index.html, e um link que eu vou chamar de produtos, e logicamente ele vai apontar para a segunda página que nós temos aqui nesse projeto, que é a produtos.html, ok? Então repara só, o menu foi criado entre a tag HR, inclusive com uma linha vazia ali, né, pulando, e antes da tag de parágrafo, também com uma linha vazia ali entre os dois, ok? Eu vou copiar esse menu, vou voltar aqui na página produtos e vou colocar ele exatamente nesses pontos, ó, um pouquinho depois do HR e nesse caso antes do H2, página de produtos, né, já que aqui não tem um parágrafo após o menu, ok? Então, essencialmente, é uma alteração, né, de adicionar um menu nas duas páginas. Portanto, eu volto aqui no GitHub, Desktop, e coloco lá, adiciona menu às páginas. Vamos fazer o commit, vamos fazer o push, assim que terminar ali o processo de commit. Agora sim, então push origin para sincronizar com o repositório remoto. E vamos fazer mais algumas alterações. A próxima, né, vai ser na página produtos. Então vamos voltar ali em produtos. E logo depois daquele texto, né, outro texto qualquer, eu vou colocar uma lista não ordenada. E vou colocar ali como se fosse uma lista de produtos. Então, produto A, produto B, produto C e produto D. Ok? Então, acrescentamos uma lista de produtos. Vamos registrar essa alteração também. Então, adiciona lista de produtos, commit e, na sequência, push origin. Vamos para mais uma alteração, ainda relacionada a produtos, só que dessa vez eu quero fazer uma estilização para essa lista de produtos, ok? Então, vamos lá, arquivo CSS, só para garantir que será só para essa lista, ó, vou colocar uma classe nela, lista produtos, e aí lá no arquivo CSS, vamos criar uma classe lista tracinho produtos, que foi o nome que eu dei para ela. O objetivo aqui é, eu quero mudar o marcador da lista, tá legal? Então vou usar ali o marker, ok? E vou, com auxílio da propriedade content, colocar um marcador diferente, né? Aqui eu vou usar um emoji qualquer. Então aqui no Windows, quando pressionamos a tecla Windows mais o ponto final, aparece uma listinha de emojis. Vou pegar ali um emoji qualquer, tipo uma caveirinha, e vou dar um espaço nela. Obviamente você pode alterar o que quiser, tá legal? Não precisa ficar igual ao meu, né? Voltando aqui no navegador, ó, vou atualizar a página, já tem o menu, né? Vou clicar em produtos, olha lá, tem uma lista também estilizada, tá legal? E aí precisamos fazer o commit, né? Então eu volto no GitHub Desktop e coloco lá, adiciona e estiliza lista de produtos. Vamos fazer o commit. E vamos fazer o push origin também. Por fim, vamos fazer uma última alteração, agora na página index. Logo depois do H1, vamos colocar um parágrafo ali com a tag de itálico, ok? E escrever ali uma mensagem para o usuário dizendo que este é um site fictício, usado nas aulas de
Git e GitHub. Ok? Então, simples assim. Ó. Vou dar até um Enter ali para dar uma separadinha maior, né? Ficar bem claro que é um texto só na página index. Tá legal? Então, se a gente olha aqui no navegador, página home, tem lá o texto, né? Antes do menu. Página produtos, não tem. Ok? Então, home e produtos. Beleza? Vamos lá no GitHub Desktop. Então, adiciona texto informativo. Mais um commit. E mais um último push origin. Bem, nesses últimos momentos, né, fizemos uma série de alterações e registramos todas elas. Né, fizemos commits para todas elas. Dá uma olhadinha lá no histórico. Olha só. Nós temos a adição do menu às páginas, a lista de produtos, a estilização da lista de produtos, né? E também o último aqui que foi o texto informativo, ok? Então, 4 commits, né, recentemente feitos. Só que o primeiro deles, que é o adiciona menu às páginas, eu quero reverter, ok? Me arrependi, ou veio uma demanda falando que não é para ter aquele menu, que ele está errado, né? Mas todo o restante, que é a lista de produtos, a estilização dela, o texto informativo, está tudo certinho, tem que ser mantido. Mas é só esse pedaço aqui que veio a solicitação, né, de reversão. Então, como é que vai funcionar isso? Né? Será que vai dar certo, considerando que agora eu tenho uma série de outros commits que eu não quero mexer? Vamos conferir isso agora. Para reverter um commit, você se lembra, né? É só clicar com o botão direito em cima do commit que deseja reverter, e aí, nesse caso, adiciona menu às páginas, né? E aí utilizar a opção Revert Changes in Commit, ok? É isso que eu vou fazer então, nesse commit aqui do menu das páginas. Botão direito, Revert Changes, e aí deu uma mensagem de erro, ok? Pode acontecer de não dar, tá legal? Tem uma série de fatores que podem ocasionar o sucesso, né, nessa situação de reverter um commit mais antigo, mas normalmente dá erro sim, e é importante que dê erro, né, ou pelo menos você acompanhe essa mensagem junto comigo para entender o porquê e como corrigi-la. A mensagem de erro, inclusive, ela é bastante importante, né? Está em inglês, mas vou fazer uma tradução aproximada. Então ele diz ali que nós encontramos conflitos, né, alguns conflitos, enquanto tentava fazer uma mesclagem, né, fazer uma ação de merge. E aí ele pede então para, por favor, resolva os conflitos e commit essas mudanças. Então, traduzindo, né, houve um conflito, houve alguns conflitos nessa tentativa de reversão de commit, ok? Principalmente motivada pelo fato de termos vários outros commits após aquele que estamos tentando reverter, ok? Vamos dar um clique aqui no botão Close e voltar ali no Changes. Ó. Repara que ele está sinalizando alguma coisa, né? Então, vou entrar no Changes e vamos ver o que o GitHub Desktop está falando. Olha só. Para o arquivo index, aparentemente, tudo bem, sem problemas, ok? Ele vai simplesmente remover o menu. Ok? Repare que o menu está numa área ali com um sinalzinho de menos, né, meio que avermelhado, então ele vai remover. Então parece que com relação a index não tem problema. Mas com relação a produtos, olha só a sinalização aqui de alerta, né? Ele já não está conseguindo, ele que eu digo, né, o GitHub Desktop, não está conseguindo entender, junto com o Git, muito bem o que ele deve fazer. Tanto é que apareceram umas marcações diferentes ali no código, um tal de head, né, uns sinais de igual, sinal de maior, né? E esse é o ponto do conflito, ok? Se você passar o mouse, ele até mostra ali, ó, conflicted, né? Houve um conflito nessas áreas de código-fonte. E esses conflitos precisam ser resolvidos de maneira manual, ok? Normalmente nós abrimos o arquivo que está com conflito no editor de código, no nosso caso é o próprio Visual Studio Code, tá legal? Então eu vou voltar nele. O arquivo index deu certo realmente, repara só. Não tem mais o menu aqui entre o parágrafo e o HR, né? Mas o arquivo produtos já está até sinalizado em vermelho, ó, com o sinalzinho de exclamação, né? Sinal que tem um problema lá dentro dele. Vamos entrar para dar uma olhadinha. Então, vamos lá em produtos. E olha só que interessante no Visual Studio Code. Ele
sinaliza com o auxílio de alguns botões, né, algumas ferramentas, a área que está com conflitos, ok? Basicamente, ele separa em duas áreas, uma área com uma coloração meio que esverdeada, que é essa área chamada de Red. Aqui é a alteração atual, né, em português, né, nesse caso, e uma área azulada um pouco mais abaixo, que eu vou destacar aqui para você, uma área que ele chama de alteração da entrada, ok? Em linhas gerais, né, como é que a gente interpreta isso? Basicamente ele te mostra o que você tem no momento e o que vai acontecer caso você confirme essas alterações. É mais ou menos isso que esses botões não, né, esses links sinalizados aqui na parte de cima, ó, dão como opções para o desenvolvedor fazer. Então o desenvolvedor pode, por exemplo, aceitar a alteração atual. Aí o que vai acontecer? O Git e o Visual Studio vão manter esse código do menu, ok? E vão descartar qualquer outra coisa, qualquer outra alteração. Eu vou clicar em cima para você visualizar melhor. Olha só, aceitar a alteração atual. Ó. Então ele mantém o menu, né? Portanto ele desconsidera a minha tentativa de remoção. Vou dar um Ctrl Z, vou dar um desfazer para voltar ao que estava antes. Ele tem também o aceitar alteração de entrada. A alteração de entrada é o código aqui de baixo. Ó. Essa parte que não tem o menu. Portanto, se eu clicar no aceitar alteração de entrada, como eu vou fazer agora, ó, o menu desaparece e fica só o H2 e o parágrafo. Ok? Vou dar um Ctrl Z de novo para você visualizar outras opções. Temos também o aceitar ambas as alterações. Clicando nela, ele mantém o menu e mantém ali o H2 e o parágrafo. Ctrl Z mais uma vez. E tem o comparar alterações, né, que abre uma telinha adicional ali para você ver mais detalhadamente, né, o que tem numa área e o que terá, né, ou não tem em outra. Tá legal? Seja qual for a opção que você escolher, e aqui eu vou fechar essa janelinha adicional para voltar onde estávamos, né? Então, seja qual for a opção que você escolher dentre todas as exibidas, né, é isso que se trata resolver conflitos. Né? O conflito que o GitHub está nos falando e pedindo para resolver tem a ver com isso. Você analisar as opções existentes e tomar uma decisão, né, por conta própria de qual é a mais adequada para o seu momento, para o seu projeto. Tá legal? Nesse caso aqui, a intenção era tirar o menu realmente. Né? Portanto, eu vou aceitar a alteração de entrada, que é remover o menu. Ok? Essa área azulada, ela não tem o menu. Né? Então, clicando em cima dela, olha só, ficou só o H2 e o parágrafo, né? Da mesma forma que está lá na index, sem menu. Portanto, quando eu voltar aqui no GitHub Desktop, passaram-se alguns segundos e aquela sinalização de alerta, né, que estava aqui, agora trocou para um sinalzinho de check, sinalizando que o conflito foi resolvido. Conflito resolvido, podemos então voltar aqui no commit e colocar uma mensagem indicando que houve a remoção do menu. Então, remove menu das páginas. Vamos fazer o commit mais uma última vez. Enquanto isso, se voltar aqui no Visual Studio Code, ó, depois de alguns segundos, né, ou se você preferir, fechando e abrindo de novo, nesse caso nem precisou, passou alguns segundos, já não está mais vermelhinho o arquivo de produtos, sinalizando que ele não tem mais nenhum erro, né, nenhum conflito de versionamento. E aí aqui no GitHub Desktop foi feito o commit, vou fazer o push para sincronizar com o repositório remoto. Olhando ali no histórico, olha só, temos o commit então, né, do remove menu das páginas.